Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, vamos falar hoje sobre literatura de informação. Eu coloquei alguns dados aqui para nós comentarmos, mas esse assunto está na página 2 da unidade 6 de vocês. Página 2, unidade 6. Citei algumas características que aparecem aqui no livro também, de vocês. Então, para nós comentarmos, é importante lembrar, que a última aula falamos do classicismo português, Fizemos a revisão do humanismo e depois falamos do classicismo, Que é oriundo do humanismo. O humanismo é o homem como centro de todas as coisas. A transição, a questão da religiosidade, teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo, o homem se descobre, várias invenções, mudanças. Então, quando chega no classicismo português, vai ver tudo isso, a questão de grandes transformações, importantes transformações, as transformações que vão da ciência, de algumas técnicas, da religião, a arte. Várias transformações vão acontecer no período do classicismo, onde o homem, onde o povo português estava vivendo o seu ápice, na questão da valorização do homem, das descobertas, das invenções, de descobrir a sua potencialidade, e nas conquistas também, Ele vai enveredar para as conquistas. Então, os navegadores, portugueses serão enviados pelo rei para esse período, que é o período das grandes navegações. Então, vão sair para descobrir algumas terras, Vão na descoberta de algumas terras. E dentro dessas descobertas, vai surgir o que nós chamamos hoje, a literatura informativa, que será uma delas é a Cartas pelo Vasto Caminho, ok? Então vamos ver aqui o primeiro que o livro de vocês traz e vamos fazer um comentário e vamos continuar falando sobre a descoberta do Brasil. Situa-se no ciclo das grandes navegações portuguesas, motivadas por interesses econômicos, políticos, estratégicos e religiosos. Os relatos dessa viagem, das descobertas e dos contatos feitos com as novas terras e com seus habitantes, tornaram-se um gênero muito em voga. Então vai tornar, vai criar esse gênero, que nós vamos chamar de literatura de informação. Então, o que acontece? Aqui já vai sinalizando o livro o que é que vai compor como características desse gênero informativo. Se é literatura de informação, eles vão chegar no Brasil, e lá eles vão observar vários aspectos, a questão dos habitantes, vão encontrar com o índio, vão encontrar com a natureza, vão ver que natureza rica, a flora deste lugar, vão relatar o que eles veem de valor material, essas descobertas. Essas grandes navegações eram para conquistar terras, encontrar pedras preciosas, E o que eles vão encontrar, em princípio, no Brasil, que não se chamava Brasil ainda, serão os índios e uma rica fauna, flora, terra onde tudo se dá. Os índios que estavam lá
isolados esse tempo todo, vão se deparar com uma outra realidade, né? Realidade diferente. Os índios que estavam isolados, né, em suas terras, né, vão receber, né, vão chegar em suas terras as navegações portuguesas. Esses portugueses, alguns deles que ainda viviam na sua mentalidade a questão religiosa, vamos dizer assim, do período medieval, né? Mas outros não, que já estavam nesse processo mesmo do renascimento, né? Das conquistas, né? Das descobertas, né? Então eles chegam ali para conquistar, para tomar posse dessa terra, né? Então eles vão de encontro aos nativos ali, né? E como se dá, né? Como se dá esse primeiro encontro? Quem vai registrar esse primeiro encontro? É aí que vamos falar da carta, né, de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha é esse cronista que vai registrar, né, a chegada ao Brasil, os nativos da terra, né? Tem uma parte da carta de Pero Vaz de Caminha que ele cita, né? E todos com as suas vergonhas de fora, né? Sem ter vergonha, né? O povo europeu, português, todo mundo de roupa, e os índios sem roupa, né? E tranquilamente. Então, uma das coisas que são relatadas, né, é essa questão, né, da figura do índio, que vai ser relatada, a descrição do índio, a descrição da terra, né, a descrição da flora, né, o que acham de material, de material naquele local. E por incrível que pareça, em princípio não se vê assim muita coisas de valor, tipo pedras preciosas, não se descobre, não estava à amostra, né? Então, o que acontece? Quando o povo português viu aquele local, que ali tudo dava, um lugar fértil, uma natureza belíssima, ele não descobre essa riqueza em princípio, a amostra, né? Algumas especiarias, né, que são trocadas com os índios, né? Sim, mas assim, a riqueza com pedras preciosas, assim, bem à mostra, o que acontece? Eles vão ter a ideia de colonizar esse lugar. Assim, vamos criar aqui uma nova terra, vamos colonizar esse local, né? Vamos tomar posse dessa terra, na terra do Brasil. Então, nesse percurso da colonização, citamos aí a cidade, né, onde se dá, a cidade de Salvador, São Salvador, é o período de 1549, mais à frente, né, foi 1500, depois da tomada da terra, vai se instalar um governo geral, a chegada dos jesuítas, por isso se fala aqui em questões religiosas também, né, os jesuítas virão, né, depois, mais à frente, já foi retratado, já se falou de como eram as terras, já se conhecia a terra, então vem agora essas questões de implantar um governo geral para tomar conta, a questão dos jesuítas que vão vir para catequizar o índio, né? Então aí vai entrar a literatura jesuíta, essa literatura que vai ter como característica, né, a parte espiritual, né, a conquista espiritual do local, né, se toma um passe da terra, agora vai entrar também a questão da religião, a catequese que vão submeter ao índio, né, a questão da quebra de sua cultura,
para trazer uma cultura agora do povo português. Vai trazer a cultura do branco, a religiosidade, né? Os jesuítas vão passar a visão do cristianismo. Então os jesuítas vão trazer esse tipo de literatura, né? Essa literatura que envolve a religião, a catequese, que vai utilizar também não só a escrita, mas vai utilizar o teatro, né? Como uma maneira pedagógica de tentar ensinar ao índio as questões da fé. Eles vão utilizar o teatro também. E algumas poesias de devoção vão aparecer nesse período. É importante salientar que não só os jesuítas contribuíram com a literatura jesuítica de catequese, mas eles também contribuíram na formação da estrutura da linguagem dessa época também, não só na questão jesuítica, né? Mas eles também tiveram outras contribuições fora da questão da catequese. Por exemplo, o padre José de Anchieta, né? Em suas composições, ele escreve o Poema da Virgem, a Arte da Gramática e da Língua, as questões de gramática, mais usada na costa do Brasil. Aí outra obra dele na Festa de São Lourenço. Temos aí também a presença do padre Manuel da Nóbrega, que vai escrever Cartas do Brasil, Diálogo sobre a Conversão do Gentio. Então, algumas obras literárias vão compor também esse período. Várias obras literárias. E dentre elas, a mais conhecida é a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha, que vai falar sobre esse achado, né? Que é o Brasil, a descoberta do Brasil, a questão da figura do índio, como se encontravam quando eles chegaram, né? Vai descrever o índio, vai descrever a terra, vai descrever a fauna, todo esse aspecto, em todos os aspectos será a descrição, né? A questão da fauna, da flora, tudo que se dá, o que encontraram, a questão da vegetação. Temos aí também a presença do pau-brasil, por isso vai se chamar, mais à frente vou chamar de Brasil. Então, vemos aí todos esses aspectos que serão relatados nesta carta, na carta informativa. Então, o que precisamos saber? A diferença entre a carta de informação, as cartas de informação. Existem as cartas informativa, a literatura informativa, e a literatura dos jesuítas. A diferença: a literatura informativa vai relatar a conquista material, a terra, que vai ser tomada posse em nome do rei, pelo navegador responsável, A terra é o material. Na literatura jesuítica, a conquista não é material, a conquista é espiritual. Ele vai implantar o cristianismo, vai, no lugar da cultura do índio, vai se implantar o cristianismo. Os textos da literatura informativa são descritivos, narrativos e descritivos, porque vai descrever tudo aquilo que eles viram para passar para o rei, informar desse achado para o rei. Então ele vai descrever nos mínimos detalhes, desde a figura do índio, a sua receptividade, quanto à terra, quanto tudo aquilo que eles viram. Então é isso que vai ser descrito em seus textos.
E a literatura, a linguagem jesuítica vai falar da catequese. A catequese vai envolver a catequese, vai envolver o teatro, as questões de uma maneira pedagógica de catequizar o índio, e vai também aparecer nesse tipo de literatura os poemas de devoção. A literatura informativa, além de descrever os textos, né, vai valorizar, né, vai servir de valorizar esse momento histórico, né, da descoberta, e também a questão de exaltar a terra nova que eles descobriram. Então, nesta carta, nessa literatura informativa, vai ver a exaltação da terra nova, né, de como era a fauna, a flora, tudo aquilo que ele viu, ele vai descrever essa carta de Pero Vaz de Caminha, que nós vamos ver mais à frente e comentar na próxima videoaula. Então aqui é uma pequena introdução sobre literatura de informação, literatura informativa e literatura jesuítica, ok? Então, até a próxima videoaula. Mas eu já deixo aí para vocês para fazer, né, um exercício para casa. Deixo para vocês a página 12 e a página 13 da unidade 6 como exercício para casa, ok? Um forte abraço em todos!